Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo. Dessa vez vou abordar um assunto aqui um pouco polêmico, né? É um assunto aí que eu particularmente tentei evitar por um bom tempo, tá? Mas eu resolvi trazer aqui para vocês para poder passar a minha ideia aqui, né? E é o meu método de fertilização, tá? Então, hoje eu vou falar sobre a fertilização líquida nos nossos aquários, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre cada elemento, para que serve cada elemento, tá? E, e tentar explicar aí de um jeito fácil, prático, principalmente para iniciantes, como fertilizar o seu aquário da maneira correta, certo? Bem, antes disso, peço que se inscrevam no canal, tá? Deixem seus comentários aqui, deixe o like, que isso ajuda demais. A gente está crescendo aqui, o canal vem crescendo ultimamente. Fico muito feliz com isso, tá? A gente está chegando aí quase nos 200 inscritos, beleza? Me seguir também lá nas redes sociais, né? No Instagram, Nano Amazônico, tá bom? Lá eu posto diariamente, né, as atualizações aqui dos aquários, as novidades, minha rotina de manutenção, fertilização com os aquários, tá bom? Então, para quem quiser também me ajudar a seguir lá no Instagram, agradeço demais. Lá também tá crescendo super legal. Então, sou muito grato a todos vocês aí que vêm acompanhando e curtindo aí, né, os meus conteúdos, mesmo que sejam poucos, estão curtindo, beleza? Bem, então vamos lá. Como eu disse, eu tentei evitar ao máximo falar sobre a fertilização pelo motivo de eu não abranger, né, de eu não, sabe, saber como lidar com a fertilização, tá? Acredito que isso seja também algo que muitos iniciantes acabam sofrendo, tá? Sofrendo assim, eu digo, mas é questão de saber o que fertilizar e como fertilizar, entendeu? Porque a gente tem aqui esses três macro elementos, os três principais macro elementos, tá? Que é o N, o P e o K, nitrogênio, fósforo e potássio, tá bom? Que são os principais macronutrientes que a gente está dosando no nosso aquário e que é consumido pelas plantas em larga escala, tá? A gente tem aqui também um micronutriente, que é o ferro, tá? Esse aqui é o carbono líquido, mas eu depois vou falar um pouquinho sobre ele, vai ficar mais para o final. Vamos primeiro falar sobre a fertilização em si, tá, pessoal? Vamos lá. A gente tem aqui os macroelementos, tá? Que é o nitrogênio, fósforo, potássio. E o que desses três elementos a gente tem que dosar com mais frequência no nosso aquário? Tudo vai depender, tá, pessoal, do teu consumo. Se você tem um alto consumo ou um baixo consumo de nutrientes, tá? E isso vai depender se você tiver uma iluminação boa, uma iluminação forte, CO2, substrato fértil, tá? Esse é o tripé da fertilização do segredo dos aquários plantados. CO2, iluminação e substrato fértil, tá? Tendo isso, você tem um aquário excelente e propício para você conseguir manter um aquário densamente plantado, com plantas bonitas e saudáveis, ok? Então, é desse tipo de aquário que eu estou me referindo, tá? Aquários de baixa demanda, que você não vai ter um CO2, mas você pode ter uma iluminaçãozinha média com um substrato fértil, a gente vai entrar depois numa outra questão, tá? Mas principalmente aquários, onde você tem alto consumo, né? Os aquários famosos alta demanda, né? Os famosos high tech, tá bom? São aquários que demandam muito nutriente, demandam muito consumo de nutrientes, principalmente desses três aqui. E principalmente desse cara aqui, ó, o potássio, tá? O potássio, ele é o único macroelemento que não é gerado automaticamente no aquário. Como assim gerado automaticamente no aquário? Através do ciclo do nitrogênio, tá? E através da decomposição da matéria orgânica, seja resto de folhas, seja resto de alimentos, seja fezes dos animais, tá? Que gera ali o fósforo, ok? Esses dois elementos, eles são gerados automaticamente no aquário, tá? Principalmente quando a gente tem um substrato fértil novo, né? No seu aquário aí tem uma semana de montado, você está com esses dois
principais aqui em excessos no aquário. Por isso que logo no começo da montagem a gente tem problemas com algas filamentosas, algumas algas verdes, a alga marrom, principalmente alga marrom, tá? Algumas algas ali que aparecem de vez em quando em excesso são por conta desses carinhas aqui, tá? Então por isso que às vezes a gente começa o aquário com uma iluminação mais fraca, né? Para não favorecer essas algas. A gente começa com uma grande carga de planta, né? Uma massa vegetal muito grande, então a gente tem que colocar bastante planta no aquário para consumir esses nutrientes aqui, que estão em excesso, né? Porque a gente está com substrato novo, tudo mais. Depois de uns 3, 4 meses que começa a equilibrar as coisas, né? Aí depois você pode sim ser que use um desses daqui ou até mesmo os dois, tá? A gente tem que ter em consideração que esses dois aqui, eles andam de mãos dadas, tá? Então, existem proporções de um para outro, tá? Não é algo tão exato, tá, pessoal? Porque o aquarismo não é uma ciência exata. Então, às vezes a gente precisa usar, como é o meu caso, tá? Mais fósforo do que nitrogênio, por exemplo, tá? Aqui no meu aquário eu vejo que eu tenho problema com o fósforo. Eu tenho falta desse elemento, desse fósforo. Então eu tenho que acabar dosando o fósforo, mas eu tenho nitrogênio no meu aquário, não em excesso, não está tão alto assim, porque eu tenho os testes, eu acabo fazendo os testes, mas eu tenho um pouquinho de nitrogênio. E se eu doso só um pouquinho que seja do nitrogênio, já é um pouquinho para ter problema com algas, tá? Então a gente tem que aprender a observar o nosso aquário, né? Aprender a observar o que está sendo consumido, mais consumido, tá? No caso aqui, o fósforo, para que serve o fósforo, tá? Ele serve ali para ajudar as plantas a absorverem todos esses nutrientes aqui, seja o nitrogênio, seja o potássio, seja o ferro, tá? O fósforo vai ajudar a gente, vai ajudar as plantas, na verdade, a absorver os nutrientes, tá? O nitrogênio, o que ele serve? Para mim não entrar em palavras muito complicadas, né? Aqui, como é um vídeo voltado para o iniciante, eu vou simplificar, tá? O nitrogênio ele serve como, entre aspas, né? Um protetor solar para as plantas, tá? O que acontece? Quando você tem baixo nitrogênio no seu aquário, as plantas que tendem a ficar vermelhas, elas ficam com um vermelho muito intenso, muito forte. Por quê? Porque elas estão sob estresse, tá? Se você tem uma iluminação muito forte, tudo, né? As plantas ficam sob estresse e elas tendem a avermelhar, tá? Até plantas que não tendem a avermelhar e você tem falta desse elemento aqui que é o nitrogênio, elas ficam sim com certas pigmentações avermelhadas. Aos nossos olhos é bonito, mas para as plantas isso faz muito mal, tá? Faz muito mal. Por isso que a gente de vez em quando tem que acabar dosando esse carinha aqui, tá? Já o potássio, ele está aplicado diretamente no crescimento das plantas, tá? Então, as plantas precisam do potássio para os seus caules ficarem mais fortes, mais grossos, né? As suas folhas ficarem mais rígidas, né? A gente vê a falta do potássio quando a gente vê as folhas com pontinhos amarelos, pontos mesmo, assim, como se fossem pintinhas amarelas ou com furos, como se algum peixe tivesse comido a planta. Se você tem caramujo ou algum cascudinho como autossínclus e você acha que é ele que está comendo as plantas, né? E você não faz a dosagem corretamente do potássio, pode sim ser a falta desse elemento, tá? Que é relacionada literalmente no crescimento das plantas, ok? Então, esse elemento ele não é gerado automaticamente no aquário como os seus dois parentes aqui, que é o nitrogênio e o fósforo, tá? Esse elemento a gente tem que dosar ele, a gente tem que dosar ele no aquário, tá? E observar também o consumo desse nutriente, tá? Aqui no meu aquário, que tem 72 litros, aproximadamente 55 litros brutos reais, né?
que é descontando a vegetação, substrato, hardscape, isso, aquilo, enfim, né? Tem 55 litros. Quanto que eu doso desse aqui? 7,5, tá? 7 ml e meio, 3 vezes na semana. Isso já supre completamente, tá? A necessidade das minhas plantas, ok? Já tentei oferecer um pouquinho menos e elas aparentaram já alguns problemas ali de falta. Então voltei para 7,5 e 7,5 é para um aquário ali de 72 litros a 50, de 50 a 70 litros, tá show de bola, 7,5, tá, ml. É excelente já para dosar nesse aquário 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta só, tá? E ele está relacionado no crescimento das plantas, ok? Então ele vai favorecer o crescimento das suas plantas e vai ajudar elas a crescerem e ficar cada vez mais bonitas, ok? Bem, já passando aqui para os microelementos. Microelementos são vários tipos de sais minerais, isso, aquilo, né? Que a gente encontra já na nossa água da torneira. Então, o ferro também é encontrado na água da torneira, tá? Mas as plantas consomem bastante e o que vem na nossa água, dependendo muito da região, o que vem na nossa água acaba não sendo o suficiente, principalmente num aquário de alta exigência, de alta demanda, tá? O ferro, o que que ele vai ajudar? Ele vai ajudar a coloração das plantas, né? A gente tem o verde, o vermelho, o laranja, o amarelo, né? Nas folhas das plantas. E quando a gente tem a falta desse nutriente, a gente vê a coloração daquela planta opaca, sabe? Como se fosse uma anemia, vamos colocar assim, né? Quando a gente está com uma certa anemia, né? A gente não se alimenta direito, a gente fica meio pálido, né? A gente fica meio fraquinho, debilitado, fica meio pálido, né? Mesma coisa as plantas. As plantas, quando você vê que a sua planta está com... que ela é verde, vamos supor, uma higrófila polisperma, né? Que ela é verde, aquele verde vibrante dela, bem verdinho. E a gente vê que ela está meio esbranquiçada, né? Com aquele verde mais opaco, pode ser a falta desse cara aqui, tá? Que ajuda na coloração das plantas. Por isso que algumas pessoas falam que, minha planta é vermelha, mas não está vermelha. O que pode ser? Falta de ferro? Talvez, tá? O ferro ajuda sim as plantas vermelhas a ficarem vermelhas. Mas não é só isso, tá, pessoal? É algo que eu aprendi com a minha experiência, que não é só o ferro que faz as suas plantas ficarem vermelhas, e sim o seu sistema, o seu CO2 e sua iluminação. Mesmo com CO2, as plantas não ficam vermelhas. Para as plantas ficarem vermelhas, você tem que ter uma iluminação forte, ok? Iluminação forte é a chave das plantas vermelhas, ok? Principalmente o ferro, tá? O ferro também ajuda, ok? O ferro ajuda demais ali para coloração das plantas, ok? Agora, se sua planta está estourando o vermelho, tá aquele vermelho intenso, fortíssimo, né? Que não é algo que a sua luminária favorece, né? Que tem algumas luminárias que mascareiam um pouco a coloração das plantas, né? Puxam mais o tom avermelhado das plantas. Mas enfim, se você está vendo aquela planta muito vermelha, extremamente vermelha, e depois de um tempo ela começa a se desmantelar, né? A se desfazer, o caule dela, principalmente na parte de baixo, é a falta do nitrogênio. Principalmente quando as folhas de baixo, a parte de baixo das plantas começa a amarelar. E a gente acha, é falta do potássio. Não é. É falta do nitrogênio. Quando a parte da planta, as folhas de baixo da planta começam a amarelar, pode ser também falta do nitrogênio, ok? Então, uma coisa às vezes não é relacionada à outra, isso, aquilo, mas esses elementos aqui fazem sim diferença nos nossos aquários, tá? Mas lembrando, tá? Para a gente ter tudo isso daqui, ter um consumo de tudo isso daqui, a gente ter que dosar tudo isso daqui, a gente precisa ter um alto consumo. Então, iluminação forte, CO2, substrato fértil de qualidade, ok? E bem, é basicamente isso, tá? A metodologia que eu estou usando no momento aqui para fazer as dosagens no meu aquário, tá, pessoal? No meu aquário de 72 litros, que é o que eu
que é basicamente o meu principal, tá? Potássio, 3 vezes na semana, tá? 7,5 nesses 3 dias. Então, segunda, 7,5, quarta, 7,5, sexta, 7,5. Eu estava dosando o ferro 2 vezes na semana, 7,5 também, segunda e sexta. Só que eu fiquei pensando, cara, o ferro, né, por mais que eu tô dosando essa quantidade, tá show de bola, tá indo. Mas eu já tô vendo uma certa falta desse micronutriente aqui, do ferro. Tô sentindo uma falta. Tem algumas ludivídeas que estão apresentando essa coloração meio opaca. É que os aquários aqui já estão apagando, senão eu vou mostrar para vocês, tá? Mas depois eu acho que eu faço um videozinho, coloco aqui no meio e a gente faz um comparativo. Mas eu tô sentindo no meu aquário uma pequena falta do ferro, tá? Que a planta ela fica um esverdeado, meio opaco, meio mais clarinho, chega até a dar uma leve esbranquiçada, né? Aquele tom bem, bem opaco mesmo, sabe? Então, tô sentindo a necessidade desse elemento aqui. O que eu vou fazer a partir desse momento, tá? Como minha metodologia de fertilização é fracionar esses 2 dias em 6, ok? São 15 ml que eu doso por semana desse produto, 15 ml. Fracionando em 6 dá 2 ml e meio durante 6 dias, tá? No caso eu vou dosar todos os dias, exceto o dia de TPA. Então são 6 dias corridos aí que eu vou dosar a fertilização, exceto o dia de manutenção no meu aquário, tá? Que no caso aqui eu faço às terças-feiras. Então, todos os outros dias eu doso o ferro 2 ml e meio e não doso no dia de manutenção do meu aquário, tá? E por que isso? Porque é o seguinte, quando eu doso 7 ml e meio, é meio que para ficar, entre aspas, em excesso no meu aquário. No caso, ele não fica, porque o ferro, ele oxida na água e você acaba perdendo essa parte que ficou, entre aspas, em excesso, né? Então, você não vai ter ali o consumo desse ferro total e você vai acabar perdendo, né, esse elemento, tá? Perdendo ali a fertilização. Então, eu vou passar a dosar 2 ml e meio por dia para ver se a planta consegue absorver tudo isso. Se precisar, eu aumento um pouquinho a fertilização, entendeu? Aumento um pouquinho ali no ferro se precisar. Então, por isso que a gente sempre tem que ter a observação, conhecer quais são as necessidades das plantas, tá? Estou dosando também o fósforo, que eu estou prestando atenção no meu aquário, fazendo os testes ainda, porque eu comecei a dosar recentemente, quase, tá? Que é quando aparece no vidro as famosas algas green spot, que são aqueles pontinhos verdes no vidro, ou aquela alga que é bem calcária mesmo, que fica no vidro, que é aquela alga verde, né? Que é a green spot, que às vezes pega nas plantas, que é o que está acontecendo aqui. E isso é a falta do fosfato, né? Do fósforo. Então, estou dosando aqui 3 vezes na semana, 2 ml e meio, tá? Nos mesmos dias que o potássio. 2,5, tá? São, então, 5, 7,5, tá? Por semana. 7 ml e meio por semana. Estou ainda fazendo os testes, estou fazendo observações, tá? Diminuiu bem já meus focos, né, de green spot, mas ainda tenho, tá? Talvez eu aumente um pouquinho mais a dosagem desse produto, chegando ali nos 10 ml, tá? E dosando ali durante as semanas, ok? Durante esses 3 dias ou quem sabe ali, às vezes até um pouco mais na semana. Vamos ver como vai ser, tá? Como eu disse, cada aquário é diferente, tá? Tudo depende se você tem esse tripé, que eu já citei aqui no vídeo. Tudo depende a quantidade de plantas que você tem no teu aquário e tudo depende a litragem do teu aquário, tá? Aqui eu recomendaria esse método de fertilização para aquários de 50 a 70 litros, tá? 70, 80 litros mais ou menos, até 75 litros assim, já tá ótimo, tá? Aí você deve se perguntar, tá, você falou todos esses que você dosa, enfim, que você está dosando no teu aquário, mas e o nitrogênio? Eu não estou precisando dosar nitrogênio no meu aquário, tá? Eu acho que o nitrogênio tá bom no meu aquário, tá tendo
o nitrogênio, acho que eu nem cheguei a explicar, né, como esses dois são gerados automaticamente, só esse aqui. Esse aqui é através da lógica, né, pessoal? Ciclo do nitrogênio. Amônia, que se torna nitrito, nitrito que se torna nitrato e nitrato que se torna nitrogênio. Entendeu? Então, o nitrogênio está ligado diretamente com o ciclo do nitrogênio. Eu preciso dosar esse daqui? Raramente. Tá? Raramente preciso dosar no meu aquário. Quando eu observo que as plantas estão puxando esse avermelhado muito intenso, né? Quando eu vejo que a parte de baixo das plantas está amarelando, né? As folhas mais velhas da planta está amarelando, né? Que é uma observação que eu fiz aqui nos meus outros aquários, nos aquários dos betas, que eu estou precisando dosar esse ao invés desse, entendeu? Então eu não doso esse, mas doso esse. No meu outro aquário eu doso esse, mas não doso esse. Então tudo depende do seu sistema. No meu sistema dos aquarinhos dos betas eu não tenho CO2, mas eu tenho um substrato fértil e uma iluminação média, vai? Média para baixa para média. Então eu consigo observar através da observação, tá? Que me falta mais desse do que esse, assim como no meu aquário de 72 litros que já tem todo esse consumo, iluminação, CO2, substrato fértil, onde eu estou tendo mais consumo desse do que esse, entendeu? Então, tudo depende do seu sistema e você tem que fazer isso, fazer a sua fertilização através da observação. Então, observe o seu aquário, tá? Observe as suas plantas, as algas presentes no seu aquário, tá? Às vezes, muito das algas que acontecem no aquário é por excesso de luz e excesso de nutrientes, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O único que não tem problema com algas aqui nesse bolinho aqui é o potássio. O potássio você pode dosar ele tranquilamente. É lógico que tudo em excesso faz mal, mas o potássio você pode dosar tranquilamente que você não vai ter problemas com algas, tá? Já o ferro, você pode ter problemas com algas filamentosas. Alguns dizem que até com algas peteca, então fique atento em relação à dosagem do ferro, tá? O nitrogênio, quando eu doso no meu aquário de 72 litros, ele dá aquela turvação na água e minha água fica verde, fica com aquelas algas suspensas no aquário. Eu tive esse problema aqui, só de dosar o nitrogênio, me aconteceu esse problema. Resolvi esse problema, só de ter dosado um pouquinho só que fosse, ele já começou a dar uma leve turvada. Então, o nitrogênio, pessoal, eu tento evitar dosar no meu aquário, tá? Porque no meu aquário ele já está na proporção correta e eu tenho que acertar apenas o fósforo que está baixo, entendeu? Então é questão de observação, tá, pessoal? Se você acha que está faltando um, está faltando outro, é você ir lá dosando de pouquinho em pouquinho, tá? Sempre recomendo você dosar o mínimo, que no mínimo aqui desses fertilizantes que eu uso, que são os da Aquaforest, tá? Uma marca polonesa de fertilização. Eu sigo aqui a tabelinha deles, né? A dosagem deles, né? No caso aqui tem 2 ml e meio, 5, 7,5 e 10, tá? Então eu costumo a dosagem mínima é 2 ml e meio, tá? A dosagem média são 5 ml e para mim, aqui nos meus aquários, a dosagem máxima é 7,5 da fertilização líquida, tá? Dos nutrientes, ok? Então eu costumo seguir quando eu falo em dosar o mínimo é 2 ml e meio. Então, eu doso 2 ml e meio uma vez por semana, observo o aquário, né? Na próxima semana, se eu vejo que precisa de colocar mais, eu vou na próxima semana e coloco mais um pouco. Foi o que aconteceu com o fósforo, com o fosfato, que eu primeiramente dosei 2,5, esperei uma semana, observei, continuou com green spot, aumentei um pouquinho, observei, né? Até chegar ao momento que eu dosei em um único dia 7,5. E quando eu dosei nesse único dia 7,5, durante a semana ele se manteve com baixíssimos índices de algas green spot, baixíssimos índices. Então eu achei mais ou menos a dosagem correta desse nutriente. Eu poderia aumentar um pouquinho mais? Poderia. Mas qual que é o meu medo? De aumentar um pouquinho mais e
dar algas filamentosas, que são mais difíceis de controlar, tá? Do que as algas green spot, tá? Enfim, pessoal, eu acho que deu para explicar, explicadinho, tá? Tentei ser o mais parcial possível aí com os iniciantes, né? O pessoal que já entende mais já vai entender o que eu quis dizer aqui com a fertilização, né? Aqui eu tô tentando passar uma ideia mais iniciante mesmo, né, da coisa, né, para você pegar, observar essa carência nutricional nas suas plantas, no seu sistema, a questão das algas, enfim. Tudo é observação, tá, pessoal? Então, observe bem o seu aquário antes de você sair dosando qualquer coisa. Lembre-se de sempre, quando for iniciar, esses dois, tá? Depois de 15 dias montado o teu aquário com as plantas, você já começa a dosar esses daqui. Depois de 3 meses, você observa para começar a dosar esses daqui. Agora, se você já dosa um produto 3 em 1, um NPK da vida, né? E dosa microelementos, que é o ferro, mais alguns sais minerais aí na água. Você já dosa esses dois? Cara, não custa nada você investir num potássio e num ferro, que são os elementos que as plantas mais consomem, tá bom? Então, é basicamente isso, tá, pessoal? Aqui tentei passar, como eu disse, minha rotina de fertilização e falando um pouquinho de cada nutriente para vocês, tá? Só deixei de falar do carbono líquido. O carbono líquido ele serve nada mais nada menos que controle de algas, tá? O carbono líquido é um algicida, ele não vai favorecer em nada as suas plantas. E se você não tomar cuidado, você pode até ter perca de plantas por usar esse carinha aqui. Então, tome muito cuidado com o carbono líquido, que além das plantas você pode acabar tendo problema com os seus peixes, com a tua fauna também, camarões, peixes, né? Caramujos, né? Enfim. Então, tome sempre cuidado. Esse produto é usado especificamente para controle de algas, ok? Não existe CO2 líquido, não existe fonte de carbono em específico desse produto aqui. Carbono é só o nome, tá? Ele é um algicida e serve exatamente para controle de algas, ok? Então, tome muito cuidado com isso, tá? Eu não vou falar muito sobre ele. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre o carbono líquido, deixe aqui nos comentários, tá bom? Se surgir alguma dúvida, tem um pessoal que sempre está comentando aqui nos vídeos, né, as suas dúvidas, então pode deixar suas dúvidas, vou tentar responder por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, deixe o seu comentário, como eu já havia dito, e me segue lá no Instagram, tá bom? Nano Amazônico, mais uma vez só para deixar lembrado, lá eu posto quase diariamente aí a minha rotina aqui com os aquários, tá bom? Se você quiser também mandar uma mensagem por lá, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, tá? Conversa lá comigo, que eu vou tentar esclarecer suas dúvidas e quem sabe sua dúvida não gera um conteúdo aqui para o canal ou talvez lá para o Instagram. Fechou então, pessoal? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou!